Oi, eu sou o Caio Esteves e hoje eu vou falar para vocês quais são os primeiros passos para começar uma marca lugar. Bom, a primeira coisa que você deve fazer necessariamente é fazer uma pesquisa aprofundada. Essa pesquisa começa com a parte mais fácil, que são os dados que já existem, os dados censitários, IBGE, PNAD, Censo e coisas do gênero. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que aí entra uma expertise mais do place branding propriamente dito, é entender a relação das pessoas com o lugar. Compreensão do panorama afetivo, do panorama simbólico, e isso você só consegue falando com as pessoas. Então, quando eu falo em pesquisa própria, né, ou pesquisa de place branding, eu estou falando em literalmente ir a campo, falar com as pessoas, porque ninguém sabe melhor do lugar do que as pessoas que vivem lá. Não sou eu que vou vir de uma outra cidade, de outro estado, e dizer para o cara como é que ele vive. Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Então eu tenho que partir sempre das pessoas. Por isso que a gente fala tanto de engajamento bottom-up, de pesquisa bottom-up, é isso, é começar com as pessoas do lugar. E a partir daí, usar filtros metodológicos, a expertise adquirida do place branding para tabular, compreender e dar sentido para todos esses dados que vão aparecer. Então, sempre ouça as pessoas do lugar primeiro, antes de qualquer coisa. Depois que você fez essa pesquisa, você vai ter várias informações, o que é meio assustador, porque tem muita informação. E aí começa um segundo skill necessário nesse processo, capacidade de entender o que faz mais sentido e o que faz menos sentido. Essa parte dá um trabalho danado, mas ela é essencial, que é o grande filtro, ou a capacidade do place branding de fazer uma curadoria das coisas que são mais relevantes para aquele processo. Nesse filtro você vai entender algumas coisas, como, por exemplo, as vocações do lugar, né? Além disso, as identidades culturais envolvidas nesse grande caldo de cultura, nesse grande mosaico que é esse teu lugar, que pode ser muito complexo como um país, e aí você está lascado, porque o buraco é bem mais embaixo, ou pode ser um pouco mais contido como um bairro, por exemplo, que tem uma pluralidade enorme, mas menos enorme do que um país, como vocês podem claramente perceber. Então, esse é o próximo passo, identidades e vocações, né? A base. Depois que você entendeu isso, e essa é a base de tudo, de novo, é importante a gente dizer isso, ou pelo menos para a gente fala que, eu falo aqui na Places for Us o tempo inteiro, que o place branding está apoiado num tripé conceitual. Esse tripé, para mim, é muito claro. O place branding identifica vocações, potencializa identidades e fortalece lugares. Tanto acredito que esse é o subtítulo do livro que eu estou acabando de lançar. Então, essa é a base da discussão como um todo. Então, a partir daí, com essas informações, você vai começar a conseguir desenhar minimamente as suas proposições para aquele lugar. E aí você vai começar a entender quais são os vetores de crescimento econômico, quais são as diretrizes possíveis de planejamento urbano no sentido da qualificação dos espaços públicos, como trabalhar essa vocação de acordo com a identidade dos moradores da cidade, a identidade da cidade e o conceito vocacional que foi apresentado. E você começa a conseguir desenhar caminhos de proposição para aquela marca lugar. E é importante a gente falar sobre isso, sobre caminhos e não um caminho, porque isso, vocês devem ter visto um vídeo anterior que eu falei sobre um problema de uma marca lugar que se baseia num único conceito. Até falei de Detroit, se não me engano. Quando você está fazendo uma nova marca lugar, é importante você entender, ou procurar, ou buscar vocações que sejam capazes de criar caminhos diferentes para se chegar nessa mesma força, nessa mesma força motriz desse lugar. E não ficar só num conceito. Porque tudo que... Cara, é muito fácil. Se você é um empreendedor, você vai entender o que eu estou falando. Se você teve algum dia um negócio criativo, por exemplo, e você fez, assim como eu fiz, a lambança de apostar num único cliente, e esse cliente, um dia, simplesmente resolveu mudar de agência, você sabe o que eu estou falando. Né? O ditado dos avós que falavam não colocar todos os ovos no mesmo cesto. É a mesma coisa. Então, para uma cidade, todo esse chavão que eu estou falando aqui cabe da mesma forma. Você não posiciona uma cidade em torno de um único elemento.
porque esse elemento pode ser findável, e aí toda a tua estrutura vai para o brejo. Então você tem que entender como é que é isso e a partir daí criar abordagens e criar ações e criar vetores capazes de dar resiliência e força para essa cidade, independente de um segmento específico. E por que resiliência? Porque eu acho que no fim o Place Branding tem essa capacidade também de fazer com que a cidade ou que o lugar seja tão estruturado, tão específico e tão autêntico que ele consiga passar com mais tranquilidade e com mais saúde por momentos de crise, como o que a gente está vivendo agora, por exemplo. Então, esse é o primeiro, são as primeiras etapas, os primeiros passos para você começar a construir uma marca-lugar, ou para começar a pensar numa marca-lugar. A gente, evidentemente, vai tocar muito mais nesse assunto, eu vou falar muito mais sobre isso, não caberia tudo num vídeo, é óbvio, e a gente vai retomar isso em vídeos futuros. Então, como sempre, deixe sua sugestão, sua crítica, o que mais você pode deixar? Elogio? Pouco provável. Deixe o que você quiser no nosso canal, inscreva-se, compartilhe aquilo tudo que você já sabe. Um abraço e até a próxima. Bom, esse é um caso, um exemplo clássico de um não lugar. Mas o que é um não lugar? O não lugar é aquele lugar que não tem significado, não tem muita camada de significado, que ninguém tem um relacionamento muito forte com ele.